Oi, gente, boa noite. Foi bondade de mãe estar, viu? Não é essas coisas todas. Essa é a quarta vez que eu venho aqui. Confesso, mãe Thay, pai Thay, que quando eu recebi o convite para falar de um tema tão difícil, né? Um tema que traz tantos gatilhos para nós mulheres, porque simplesmente não existe, nem aqui e nem em lugar nenhum que eu tenha palestrado, alguém que me diga que nunca soube de um caso de violência contra a mulher. Todos nós sabemos, ou vivenciamos, ou conhecemos uma amiga, uma parente, uma filha que passou por isso. Então é um desafio muito grande numa casa em que a gente tem um acolhimento de paz, né? Um sentimento, quando todas as vezes que eu venho aqui eu sinto isso, essa energia tão boa, tão positiva, a gente falar desse tema. E eu procurei falar para vocês buscando trazer um chamamento, porque eu tive a curiosidade de perguntar por que nós mulheres somos as maiores vítimas. Porque o homem tem uma força física maior do que a gente. Tudo bem, mas o nosso cérebro é bom, viu? Então eu não acho que seja por aí. A questão é que nós vivenciamos séculos, milênios de discriminação contra nós. Nós causamos medo, a verdade é essa. E nós assustamos tanto que, para nos calar, é preciso agir com violência contra nós. Então, o primeiro dia foi ótimo. Só não canta a música de uma série do Orixá, porque eu fui puxando, tá? Então, estou localizando, senão o negócio interrompe. Vamos lá. Porque as mulheres são as maiores vítimas. Eu fiz um apanhado histórico para vocês entenderem mais ou menos como é que é a vida da mulher. Carinho? Passou. Vamos lá. Olha, aqui a gente já estudou no livro de história e tal, que Aristóteles, né? Todo mundo já estudou alguma coisa de Aristóteles. Olha o que Aristóteles fala. Que a natureza só faz mulheres quando não pode fazer homens. A mulher é, portanto, um homem inferior. Eu vou trazendo isso para a gente começar a entender como isso vai ser passado de geração em geração, como a gente vai reproduzindo esses conceitos e assumindo, inclusive, esse papel. Né? Os homens no papel de privilégio, de serem superiores, e nós, mulheres, como se fôssemos adjacências dos homens. Aí vem... Não estou conseguindo passar. Passa para mim. Ela já falou, se ficasse longe. Passou? Em meio a todos os animais selvagens, não se encontra nenhum mais nocivo que a mulher. Isso foi São João Crisóstomo, para vocês verem. Vem de Aristóteles, que era um filósofo, para um santo. Né? Adão foi induzido ao pecado por Eva, e não Eva por Adão. É justo que a mulher aceite como soberano aquela que ela conduziu ao pecado. Santo Ambrósio. Mulher, és a porta do diabo. Persuadiste aquele que o diabo não ousava atacar de frente. É por tua causa que o Filho de Deus teve de morrer. Deverias estar sempre vestida de luto e de andrajos. Tertuliano. E por aí vocês vão se assustar, tá? A ideia é essa, é causar um impacto. Por favor. Quando o homem for repreendido em público por uma mulher, cabe-lhe o direito de derrubá-la com um soco, desferir-lhe um pontapé e quebrar-lhe o nariz, para que assim desfigurada não se deixe ver, envergonhada de sua face. E é bem merecido por dirigir-se ao homem com maldade de linguajar usada. Se ela homenageia de Paris, que era um tratado de conduta na França. Por favor. As mulheres têm fraqueza de entendimento. Eu contesto isso veementemente. Achando o homem casado sua mulher em adultério, licitamente, ou seja, está autorizado a matar ela como o adúltero. Salvo se o marido for peão e o adúltero fidalgo, ou nosso desembargador, ou pessoa de maior qualidade. Gente, isso são as ordenações filipinas, que é a primeira lei penal do Brasil. Tá?
Aqui está dizendo que era lícito, era autorizado que o marido matasse a mulher adúltera, matasse também, né, o amante, mesmo se ele fosse um fidalgo ou um desembargador. Aí tem a questão de classe. Por favor. A depravação dos costumes ou excesso de civilização provoca na mulher muito mais sensível que o homem uma perturbação moral, um desregulamento fisiológico, uma alteração de todo o corpo, cujas consequências os médicos avaliam na sua etiologia de vapores e de histeria. Pierre Rousseau, 1775, um dos mestres da medicina. Gente, eu não sei por que na Idade Média eles tinham tanta fixação com vapor. Né? Aqui está dizendo que a mulher emana vapores. Não, é sério. Se acreditava na Idade Média que a mulher menstruada não podia olhar no espelho, que ela embaçava os espelhos. A mulher não podia olhar no espelho. Eu digo que a gente fica sentindo uma chaleira ambulante, né? Porque é menstruação, é menopausa e lá de vapor. Vamos lá. A mulher tem, sem dúvida, a carne úmida, o rosto estreito, os olhos pequenos, o nariz direito. Por isso ela tem um espírito medroso, furioso e, sobretudo, enganador. O homem, pelo contrário, manifesta através de um rosto largo e forte as qualidades do seu espírito corajoso e justo. Isso Jean Baptiste Della Porta, que era um médico, autor da obra sobre fisiologia humana. Então, gente, era tudo. Era a ciência, eram as artes, era a cultura de uma forma geral, que ficava sempre dizendo mulher inferior, homem superior. Isso vai sendo passado, né? Eu lembro que quando eu peguei a primeira vez, mãe pai, um livro que chamava Direitos Humanos das Mulheres, eu tomei um susto. Eu digo, como assim Direitos Humanos das Mulheres? Eu sou humana, então eu estou incluída nisso aí. Mas não, com o passar do tempo eu comecei a entender que era necessário se falar sobre isso, porque infelizmente nós não vivenciamos os direitos humanos de uma forma plena. Aqui, ó, Freud, tá? Freud explica, mas nem tanto. O processo de desenvolvimento feminino desperdiça energia de forma que essa não sobra para que a mulher tenha pleno desenvolvimento psicológico. O desenvolvimento é interrompido antes para a mulher, ao contrário do homem, que continua se desenvolvendo como indivíduo até mais velho. Você dá para entender como é que é? Freud. Aqui, ó. Eu não estou aqui criticando autor, falando de santo. Ninguém é certo nem errado. A gente tem que entender que havia um contexto, né? A história da humanidade é isso aí. Ainda hoje a gente vê isso. Então, assim... Sara, isso foi na Idade Média, sei lá. Vamos lá. As pessoas mais velhas aqui vão se lembrar. Havia revistas que eram verdadeiras doutrinações das mulheres. Né? Olha o que diz essa aqui, ó. A esposa deve vestir-se depois de casada com a mesma elegância de solteira, pois é preciso lembrar-se que a caça já foi feita, mas é preciso mantê-la bem presa. Era essa a mentalidade, né? A caça. As mulheres... Aí se tem aquela coisa, por que mulher fala mal de mulher? Porque era isso mesmo, gente. A gente competia. Se, na minha casa, 3 filhas, eu sou a mais velha. Se eu não me casasse, minhas irmãs não poderiam casar. Eu fui, né? Achei que os homens do mundo iam acabar, agarrei um com 17 anos de idade. Mas o fato é que muitas mulheres, aí elas se odiavam. Aparecia um rapaz bonito, interessante, a prima estava de olho, a gente era fura-olho. Verdade. Por quê? O que cabia pra gente, além do casamento? Nada. Se você não casasse para servir ao seu marido, para ter a sua própria família, servir aos seus filhos, você ia ficar dentro de casa, a solteirona, a rejeitada, a vergonha da família, tá? Servindo quem? Os seus pais, os seus irmãos, era isso. Então aquela história de que a mulher competia é real. Só que isso não cabe mais, né? Pelo amor de Deus. Por favor, Carmen. Aqui os homens adoram isso. A mulher deve fazer o marido descansar nas horas vagas, servindo uma cerveja bem gelada.
Nada de incomodá-lo com serviços ou notícias domésticas. Que tal, gente? Você se acaba no trabalho o dia inteiro, mas quando o rei chega, você tem que servir uma cerveja bem gelada e nada de incomodá-lo com serviços domésticos, tá? Não vem falar que a pia está pingando, que teve um problema no carro, nada disso. Que tem a escola das crianças, nada. Não pode incomodar. Por favor. Essa também é ótima. A desordem no banheiro desperta no marido a vontade de tomar banho fora de casa. Tem banheiro químico. Não sei se dá banho, mas se vira lá. Entendeu? É cada ideia, né? Olha aqui, ó, é o Jornal das Moças. Então, assim, minhas avós, minha mãe, me deram isso. Por favor. E a gente tinha que ser como? Impecável. Aparência impecável. Eu lembro de uma tia que ela não trabalhava entre aspas, trabalhava dentro de casa feito uma louca. Mas quando dava a hora do tal do Tarcísio chegar, era um vendaval dentro de casa. Porque ela tinha que tirar os bobs para arrumar o cabelo, que ela tinha que passar o batom, porque o Tarcísio não podia vê-la daquele jeito. Então, assim, a pessoa está emocionalmente desgastada, se acabou o dia inteiro de trabalho, às vezes brigando com o filho, reclamando com o filho, mas tinha que ter aparência impecável. Aí a gente vai saber, tinha que ter aparência impecável ou tem? Ou tem, porque para mim continua. Vamos lá. Comportamento submisso. A mulher, a boa esposa, é a que obedece ao marido. Não é isso? A mulher, se você vai ver aqueles ditames da Bíblia, né? Lá do Velho Testamento e tal, que é também uma narrativa histórica. Fala o quê? A mulher é quem edifica o lar. Então, assim, se submeta, aguente, segure a onda, porque senão o seu lar, sua família, a sua estrutura vai por água abaixo. Por favor. Mulher como objeto sexual. Foi antes? Vocês conseguem ver isso do passado ou estão vendo agora? Estamos vendo, né? Pois não, vamos lá. Fútil e interesseira. Essa imagem aqui, eu pedi a minha filha para fazer essa apresentação e aí eu tinha algumas imagens que ela não conseguiu trazer para essa formatação. Mas era uma imagem muito interessante de uma joalheria famosérrima, caríssima, que a imagem era exatamente essa. Aparece um homem, a mulher está assim, só aparece da cintura para baixo, ela está sentada e o cara vem, ela está sentadinha assim, perninha juntinha e tal, aí ele vem com uma caixinha de joia. Aí na imagem seguinte, ele abre a caixinha, está lá um diamante e ela está com as pernas abertas. Propaganda de uma joalheria e só foi retirada pela ação do Ministério Público. Por favor, aqui que eu falei é diferente? Corpão de dar inveja, perca 6 quilos em um mês, músculos definidos, sem produtos de beleza. Aqui, ó, 7 pecados para você fazer, dá 7 vezes mais prazer. Então a gente continua sendo objeto sexual, a gente continua sendo obrigada a ter um corpo invejável, obrigada a ter, nós temos que ser o padrão, mulheres magras, altas, hétero, loiras, de preferência. Exige-se isso de nós, ainda hoje. Por favor. Sara, você está falando de coisa do século passado, de não sei quando, da época da minha avó, não. Lei Maria da Penha entra em vigor em 2006. Olha que beleza de sentença um juiz deu. Olha o que ele fala da Lei Maria da Penha. Esta Lei Maria da Penha, como está editada, é, portanto, de uma heresia manifesta. Um juiz, tá, gente? Sistemas de justiça. Herética porque é antiética. Herética porque fere a lógica de Deus. Herética porque é inconstitucional e por tudo isso flagrantemente injusta.
Ora, a desgraça humana começou no Éden, por causa da mulher. Todos nós sabemos, mas também em virtude, essa parte é ótima, ouçam bem, em virtude da ingenuidade, da tolice e da fragilidade emocional do homem. Gente, estou morrendo de pena. É um tolinho, entendeu? Então, uma mulher que, sabe, ela arquiteta as ideias, ela pega um tolinho desse e bota no bolso. E aí, Deus, então, irado, vaticinou para ambos, e para a mulher disse: o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Dou-me o direito de ir mais longe, com definitivo. O mundo é masculino, nisso foi a única coisa que ele acertou, né? E deve continuar sendo, não deve. A Lei Maria da Penha é um monstrengo tinhoso. Isso foi aqui, ó. Foi agora. Entendeu? Agora que eu falo. Quando a lei que a gente fala, muda essa lei ser aceita. Isso está dentro do Conselho Nacional de responder a um processo, não sei o que, mas você sabe que não vai nada, né? Ele deve continuar destilando o ódio dele de outras formas. O preconceito, a discriminação. É um juiz. Então, assim, vocês já ouviram falar de quem talvez seja da área de TI aqui conheça uma coisa que se chama janela de Overton? Já ouviram falar? Alguém já ouviu falar? Eu falo da área de TI porque eu aprendi isso num seminário de TI. A janela de Overton é uma pesquisa, né, um estudo que mostra aquilo que a gente consegue aceitar como sociedade, né? Aí o exemplo mais claro da janela de Overton é a escravatura. Então, ele fala, né, que era normal, né, ter escravos. As pessoas tinham escravos normalmente, ela tinha leis a respeito e tal. E aí, passa aqui pra mim, Karine, pra eu mostrar aqui as fases da... Aí, a escravidão começou a ficar o quê? Na fase do impensável, né? Por quê? Porque vieram aqueles homens que estudavam na Europa, os filhos dos grandes donos de engenho e tal, e esses meninos vieram tudo com cabeça virada, entendeu? Lá do Liberté, Egalité. E aí eles diziam assim: poxa, mas escravizar alguém? Só que aí era o quê? Quem está falando isso? Esses meninos, gente. Isso é coisa impensável. Como é que a gente vai manter nossos engenhos sem o escravo? Aí passa para a fase do radical. Essa ideia é uma ideia radical, é politizada, é para quem não tem o que fazer, esses meninos que não estão trabalhando. E a sociedade vai absorvendo isso, né? Aí vem a fase do aceitável. Quando é a fase do aceitável, pensando bem, criança não deveria trabalhar, né? Então, bora daí a lei do ventre livre. Idoso também não, né? Então, bora fazer aí a lei do sexagenário. Ele começou a ser aceitável. Aí vem a fase do sensato. Realmente, se a gente, né, fizer alguma coisa, não maltratar tanto, se a gente não bater tanto, não matar tanto como tantos escravos morreram nas mãos dos seus senhores, talvez eles até prestem um serviço melhor, até que vem a fase popular. E quando se tornou popular, houve um levante. As pessoas começaram a entender que aquilo era execrável. Você manter alguém em cárcere por causa da cor da sua pele. Assim, a gente está evoluindo em relação à mulher. Nós já passamos de várias fases. Essa fase que nós temos... Aí, por exemplo, a Lei Maria da Penha, você vai dizer a lei popular. Não é. Sabe por quê? Porque a humanidade definiu muito bem. Ela será popular quando ela não for mais necessária. Enquanto isso, ela é uma lei sensata. Então, a gente tem que evoluir muito. Nessas conversas, nesses diálogos, a gente tem que evoluir. Sara, quando é que a gente começou a pensar a respeito da mulher? Meados de 80, nós tivemos a primeira política pública, que vocês sabem, que foi a DEAN de São Paulo, no ano de 1985. Vocês sabiam que a DEAN da Bahia é a segunda do Brasil? É a segunda. Funciona tudo bem? Não, até hoje. Mas tudo bem. É outra conversa. Mas aqui, a década de 90 inicia-se uma série de medidas. Por quê, gente? Porque nós, sociedade, começamos a achar que era sensato
não se colocar no Código Penal, como existia até bem pouco tempo. Estupro, se o agressor casasse com a vítima, estava livre de uma pena, tá? Como havia que a mulher seria vítima se ela fosse uma mulher honesta. Como havia, eu casei pelo Código de 1916. Não sou tão velha, mas precisei de autorização para casar, porque eu era muito garota. Estou dizendo que eu tive um surto hormonal, entendeu? De adolescente, vocês sabem, adolescente é aquela variação de hormônio. Eu tive um surto, agarrei o primeiro e casei. Então foi desse jeito. Mas assim, quando eu casei, o código era isso que dizia. Que eu, para trabalhar, precisava de autorização do meu marido. Ele tinha um pátrio poder sobre a família. Era ele quem decidia. E temos tantas outras formas de violência. Vocês veem isso todo dia, gente. Eu faço esse desafio. Dá uma rodadinha assim pelas as redes sociais, diariamente. Todos os dias. A maior dificuldade que eu tenho um projeto, chama-se Luto por Elas, com meu amigo Evaldo Júnior. Evaldo, levante aí para o pessoal me conhecer. Um projeto que a gente fez para uma parceria no Ministério Público e Sociedade Civil para sensibilizar os homens. Porque hoje as mulheres, todas aqui que estão me ouvindo, estão captando bem o que eu estou falando. Mas eu preciso que os homens nos ouçam. Porque os homens reproduzem essa violência. Então, 50% do problema está me ouvindo, os outros 50% que causam não. E eu quero que eles nos ouçam. Alguma coisa aqui? Para poder passar, por favor. E por que as mulheres são mortas pelos companheiros? Olha a definição. O que acontece? Nas relações íntimas, quando a mulher decide romper, isso é entendido como ofensa à virilidade. Porque o homem se sente questionado no seu papel como provedor e até mesmo pela sua performance sexual. É por isso que vocês já devem ter ouvido, que eu ouço isso sempre. Se não for minha, não vai ser mais ninguém. O que é isso? Porque ele se sente colocado à prova a sua masculinidade. Aí como ela não me quer? Que ousadia! Como é que ela tem coragem de dizer que não me quer? E aí ele persegue, ele ameaça, ele vai num escalonamento que vocês sabem perfeitamente. Feminicídio não começa com a morte, tá? Por isso é que a gente tem que estar bem atento aos sinais. Passa aqui, por favor, Karine. O comportamento padrão desses casos, agressões escondidas levam longo tempo para serem reveladas, na média de 10 anos, tá? 10 anos. As vítimas vivem em estado de pânico, precisam de ajuda externa para enfrentar o problema. Baixa autoestima e vários problemas de saúde. Costumam se culpar pelas agressões. Doutora, eu pintei a unha de vermelho, ele não gosta, por isso que ele me deu um murro na cara. Eu já peguei isso em audiência. A comida ficou muito salgada. Ele chegou nervoso. Alimenta a esperança de que o agressor mude de comportamento. O comentário é assim comigo, viu? Doutora Sara, não queria que a senhora processasse ele, não. Tira ele da cadeia. Só queria que a senhora desse um susto nele. Aí eu digo, gente, tem uma figura que chama Cuca, Saci Pererê. Contrata esse povo para dar susto. Porque eu não estou assustando, não. Querem que eu assuste, eu ainda não estou assustando. Espero não chegar nunca nesse estado. Mas enfim, possui 30 vezes mais chance de cometer o suicídio. Uma mulher vítima de violência, ela possui 30 vezes mais chance de cometer o suicídio. E quem é? O comportamento padrão dos agressores. Geralmente são homens. Vamos lá, deixa eu falar uma coisa importante. A Lei Maria da Penha, ela foi feita para proteger a mulher e o seu entorno, ou seja, seus filhos, seus pais. Mas o centro da Lei Maria da Penha é a vítima, é a mulher. Quem produz essa agressão contra a mulher pode ser outra mulher, pode ser sua companheira numa relação homoafetiva, pode ser sua mãe, pode ser seu pai. Qualquer pessoa pode ser o agressor. Né? A gente não está falando aqui de guerra de sexo, não, tá? Homem contra mulher, não é isso. Mas é porque estatisticamente a gente sabe que são os homens, né? Por isso a importância da gente chamar os homens para esse diálogo.
Tem uma coisa que é muito sofreram maus tratos na infância e tende a repetir as agressões, é uma realidade. Aquilo que a gente falou, né? Vai se reproduzindo, vai sendo ensinado, ele vai lá e reproduz. Possui a tendência a impor sua vontade à força, são socialmente tidos como pessoas normais. Quantas vezes a audiência? Testemunha de defesa. Doutora, não. Esse cara aí, não. Pode falar de qualquer um, mas fulano, um bom vizinho. É aquele cara que faz churrasco em casa, a vizinhança toda vai. Que ajuda as velhinhas a atravessar a rua. Eles estão mentindo, gente? Não estão, não. É tudo verdade. Só que esse cara, ele tem um comportamento público e um privado. Entendeu? E na privacidade, na intimidade, que ele se mostra uma pessoa opressora. Não gosto de agredir animais. Esse aí, né, Júnior, a gente fica... Gente, quando você vê alguém que agrediu um animal, pode ter certeza que pode agredir uma mulher, uma criança. Existem, inclusive, estudos a respeito disso, a teoria do link, né, que mostra isso. A pessoa que é capaz de agredir um animal, que é um ser extremamente indefeso, ele é capaz de fazer isso com qualquer um. Falha em chantagem quando são contrariados, demonstra o sentimento de posse nas relações. É bom até falar isso. Hoje eu falei sobre o formulário do mítico, que é outra coisa agora de manhã na PGE. Tem uma coisa interessante para vocês saberem. O homem agressor, quando a gente fala, a gente tenta visualizar, né? A gente pensa no quê? Brutamontes, aquele cara, né, agressivo, que fala grosso, que briga, não sei o quê, que dá burro na mesa. Não é. Não é. Ah, não, então é aquele cara que faz uso de medicação e aí fica descontrolado. Também não é. O homem mais perigoso é o controlador. E aquele que engana a gente, que a gente fica tão felizinha, amigas, porque ele diz assim: ô amor, bicha essa saia não, tá transparente. Não quero que você se exponha. Querida, não é de Muay Thai, não. Muay Thai tem umas ideias, sabe? Não gosto de que você faça isso. E a gente vai se recolhendo, deixando de ser nós mesmos para satisfazer. Né? Então, esse homem controlador é aquele mais perigoso. E nós glamorizando essa ideia. Nas novelas, nas peças de teatro, no cinema, aquele homem que cuida. Não estou falando que não é para cuidar de suas companheiras. Cuide sim, mas com respeito. Diga a ela: ó, essa roupa aqui, não acho que vai ficar legal, mas você está se sentindo bem com isso? Vá. É o direito dela. Isso não pode causar uma briga, não pode ser o mote de uma agressão. A gente cuida como a gente faz. Eu falo para o meu marido toda vez, o marido andando de Bahia de manhã, tarde, de noite, ele gominha. Seguinte, você quer andar de Bahia? Vá, mas eu não vou com você desse jeito, não. Porque é o meu jeito. Mas aí ele disse: não, tudo bem, vamos para uma coisa mais bacana, a gente troca de roupa. Se ele quer sair de Bahia, ele sai, poxa, aí eu vou deixar de ir. Entendeu? Vamos lá. Os riscos de feminicídio, como eu falei, que tem um formulário, ó, ele ingere álcool, droga, possui comportamento controlador, maltrata os filhos da vítima de outros relacionamentos. Isso aí é importante, tá? Já usou algum tipo de arma para ameaçar a vítima. Faquinha de cozinha é o instrumento que mais mata, tá? Não é o revólver, não, é a faquinha de cozinha. E que a vítima chega para mim e fala assim: não, doutora, ele já puxou a faca para mim, mas é a faca de manteiga, não vai fazer nada, não. Ela não sabe, mas a gente sabe, ela tem 20 vezes mais chance de ser morta. Restringe acesso ao patrimônio, controla a finança, acusa de infidelidade. Você está assim porque você tem outro. Afasta de amigos da família, humilha na frente dos outros, destrói objetos da casa, obriga a manter relações sexuais e já tentou suicídio ou falou em suicidar-se. Chantagem, né? Passa para mim, cadê? Aí vamos para a pesquisa mais recente que nós temos. 17 milhões de brasileiras já sofreram algum tipo de violência. 72,8% das agressões tiveram como autor pessoas conhecidas, companheiros, ex-companheiros, parentes. Parceiros e ex-parceiros são os que mais agridem, né, 43,5%, seguido de parentes, 11,2%.
A casa, gente, é o lugar mais inseguro para a mulher. Isso é cruel, né? Eu acho isso de uma crueldade. A casa é um lugar que a gente pensa na nossa casa, a gente pensa o quê? Nosso reduto de paz, de descanso, de relaxamento. É o lugar mais inseguro que a mulher quer viver. E olha que coisa interessante, ó. Vocês têm ouvido muito falar, ultimamente tem acontecido muito, o cara mata e se mata depois, né? Vocês têm ouvido isso aí? A taxa de suicídio dos autores de feminicídio é 2.400 vezes maior do que qualquer outra. Todas aquelas motivações do suicídio, desemprego, baixa autoestima, doença. O feminicídio, ele mata a mulher e se mata. Essa é uma estatística 2.400 vezes maior do que qualquer outra. Ou seja, destrói tudo. Aqui na Bahia, né, 2022, eu peguei o 2022, que 2023 ainda está terminando. Mas aqui, tivemos um aumento de 58% dos casos de violência contra a mulher, contabilizando 91 feminicídios. A cada hora, 6 mulheres são assassinadas no país. Vocês sabiam que a cada 10 mulheres vítimas, somente 4 denunciam, tá? Então, a gente tem estatística das mulheres assassinadas porque o corpo ninguém esconde. O corpo está lá. A não ser alguns casos, quem sabe. Elisa Samúdio, por exemplo. Mas é fácil, né, constatar a morte. As outras agressões, a gente não sabe. Somente 4 denunciam. Imagine se todas denunciassem, como estaria essa estatística. A taxa mundial de violência contra a mulher mundial é de 27%. No Brasil, 33,4%. A gente está acima da taxa mundial. Nós somos o 5º país em violência contra a mulher. Que ranking horroroso. Que ranking feio. A violência causa impacto na saúde e bem-estar da mulher. Elas são mais propensas a desenvolverem doenças emocionais, aumentando o risco de depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. Até o mês de maio de 2023 já houve um acréscimo de 15% no número de feminicídios do estado. Ou seja, nós não estamos bonitos na fita, não. A Bahia está fazendo feio. Tem feito muito feio. E aí, de quem é a responsabilidade disso? É da justiça, que a polícia prende e a justiça solta. Verdade, sabe por quê? Porque 98% dos agressores não têm passagem pela polícia. Então a lei obriga a gente a soltar. Porque se a gente não soltar, a gente responde por abuso da autoridade. Certo? É um absurdo, né? Mas é porque a nossa lei. Eu faço muito essa comparação. A Lei Maria da Penha é como se ela fosse uma moldura. Pense assim numa moldura de um quadro. Mas uma moldura bem moderninha, assim, de luz de LED, sabe, que muda de cor, uma coisa bem avançada. E tá lá um quadro de Renoir. Não combina, né? Não combina. Então, assim, a Lei Maria da Penha é essa moldura. E o quadro é o Código Penal de 1940. Está cheio de emenda. É um Frankensteinzinho. Mas ele não contempla, porque a base dele é aquela sociedade de 1940, que é a mulher da propriedade do homem. Então a gente tem dificuldade de aplicar a lei por conta disso. Eu acho que eu já estou acabando, viu, Karine? Olha aí. O que fazer, né, para quem recorrer? Olha, procura a ajuda da rede. Aí nós temos hoje eu fiquei muito desiludida quando eu fiz uma palestra de manhã na PGE, conversei com a secretária de Política da Mulher do Estado, e a gente vê que a Bahia, com 417 municípios, nós temos 3 casas-abrigo. 3. Nós temos 15 DEANs e 13 NEANs, que são núcleos que são feitos dentro das delegacias. Nós temos 8 varas de violência doméstica no estado inteiro. Varas especializadas, 15 promotorias especializadas. Então, assim, é muito pouco. É muito pouco. A demanda de violência doméstica consegue ser maior do que a demanda das varas de tóxicos e entorpecentes. Vocês terem noção. Então, denuncie. Sabe por que eu falo de denunciar? Não vai dar em nada, doutora, não vai fazer. Vai porque você deixa lá o registro do seu nome de que você está sofrendo uma violência.
E se você não quiser dar continuidade, hoje medida protetiva não precisa nem registrar ocorrência, tá? Não precisa de ocorrência policial. Mas a partir do momento em que você aciona o poder público, ele tem a obrigação de lhe proteger. Aí é perfeito? Longe disso. Mas mais imperfeito é ficar calado e morrer calado. Né? Aliás, muitas mulheres nas perícias de feminicídio morrem de costas, porque elas não estão acreditando que ele é capaz. Ele discute, ele pega uma arma e ela, deixa pra lá, e aí toma as facadas. Tá? Vocês terem ideia do que é. Por favor. Eu adoro eu gosto de terminar assim minhas palestras com uma frasezinha para ficar na cabeça da gente. Mia Couto, aquele autor, é um homem, tá? Eu também não sabia. Ele diz o seguinte: o que faz andar a estrada é o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazer parentes do futuro. Convido vocês, Nação Comoa, vou chamar assim, Nação Comoa, a sonhar comigo. Bora sonhar com um mundo de respeito, de igualdade, em que nós possamos ser o que nós somos. Todos nós aqui estamos passando por um período de evolução espiritual, nesse grande planeta escola. Então vamos fazer nossa lição bonitinha, para quando a gente vai embora, né? Que a gente não sabe se é amanhã, se é daqui a pouco, se é daqui a 10 anos. Quando lembrarem da gente, tem uma palavra boa e real para dizer. Minha mãe lutou por um mundo melhor, meu pai lutou por um mundo melhor. Cada um na sua parte, na sua seara. Nós vamos fazer isso. Convido vocês a sonharem comigo. Muito obrigada.